Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar hoje sobre a passagem de Rainha Esther. Esther 5, versículo 2. Fica lá, Esther 5, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha, Esther, que estava no pátio, ela alcançou a graça aos olhos, e o rei apontou para Esther com o cedro de ouro que tinha em sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A história de Esther é muito bonita, né? Sabemos que a história de Esther é muito bonita. E a sua história também pode ser também bonita. Mas aí você fala, como que a minha história pode ser bonita, irmã? Se você não vê o que eu estou passando. E eu digo a mesma para você. Como que você pode? Como que eu posso falar que a história de Esther também é bonita, pode ser a nossa, se eu também estou passando? Então, não é diferente. A vida de cada um de nós não é diferente. Nós podemos morar em lugares longe, mas são iguais. O que você passa, o que você chora, o que você come, o que você bebe. A única diferença que pode mudar a nossa vida é a área social. Talvez você tenha bastante dinheiro, talvez eu não tenha, talvez você tenha pouco, eu tenho um pouquinho, talvez eu tenho não corre nada, você tem tudo. É o que muda a nossa vida social, talvez. Mas as provações serão as mesmas, não tem diferença, só que tem dinheiro que pague o problema, mas não pague a felicidade. E tem, às vezes, o dinheiro, nós não temos o dinheiro, mas temos a felicidade. São coisas que é oposta, mas são realidade. Esther era uma moça jovem. Ela cresceu, perdeu seus pais e logo foi morar com o tio, porque ficou órfão de seus pais. E o tio dela, né, Mardoqueu, criou Esther como filha, né? Louvado seja o nome do Senhor. E tinha um rei que ele tinha uma companheira, né, a Aspe, né? E nisso ela não quis obedecê-lo, o rei. E ele, né, ficou muito enfurecido e simplesmente não quis mais estar com a rainha Zaspe, né? E logo teve um conselheiro que disse para que o rei não ficasse triste, porque era mais fácil ele procurar umas donzelas para levar para o palácio e escolhê-la como esposa, como rainha. E assim o rei aceitou o conselho. O que nós quer dizer um pedacinho só para isso aqui? Quantas vezes o Senhor dá conselho para nós, né? Quantas vezes a sua mãe dá conselho para você? Quantas vezes a sua mãe fala com você quando você está passando por alguma dificuldade, algum problema? Quantas vezes Deus só manda perguntar para você? Quantas vezes sua mãe te aconselha? Quantas vezes sua mãe diz para você, não vai por esse caminho? Quantas vezes sua mãe diz para você, eu estou fazendo de tudo para você. Eu estou fazendo o que eu posso, o que eu não posso, para te dar do melhor. Talvez aquela mãe vai submeter como Esther. Talvez aquela mãe vai trabalhar para dar uma vida como princesa para você. Ou com uma vida como um príncipe para você. Mas mesmo assim ainda não tá bom. Então o rei, ele aceitou aquele conselho. Então por que você não aceita o conselho da sua mãe? Por que você não aceita o conselho do seu pai? Por que você não aceita o que eles estão falando com você? Ah, eles são velhos. Ah, eles são quadrados, né? Assim, são caretas. Não. Conselho de Deus não é mau conselho. Conselho de mãe não é dos piores conselhos. É os melhores conselhos que tem. Porque se você olhar como a sua mãe te criou, você só olha. Ah, mas a minha mãe foi muito rude comigo. Sim. Qual a mãe que não é? Qual o pai que não é?
Será que hoje você não é rude com seu filho? Será que hoje você não quer ensinar ele o caminho que ele deve andar para que não siga os caminhos tortuosos do mundo e você também não chore como a sua mãe chorou muitas vezes por você? Então, o conselho dela é bom, não é? Basta nós se aplicar em nosso coração. Então, os conselhos de Deus também é bom. Glória a Deus, porque Deus te ama você como sua mãe. Te ama até mais do que a tua mãe. Então, o rei aceitou aquele conselho que o conselheiro deu. E ele foi e começou a buscar as suas donzelas. Começou a pegar todas as moças, né? Vamos colocar assim. E nisso estava a Esther. E nisso Esther, ela foi invocada para ir para o palácio. E chegou lá, Esther, louvado seja o nome do Senhor, foi escolhida como a rainha, como princesa. Só que todos têm o seu processo. Tudo na vida tem um processo. Tudo na vida tem um porquê. Nada na vida vem por acaso e nada vem de mão beijada. Tudo você tem que conquistar. Ah, mas você está dizendo, tudo tem que conquistar. Eu estou dizendo que tudo nós temos que conquistar. Até as áreas mais complicadas da vida, a gente tem que conquistar ela. Então, se uma pessoa que conquista uma área de uma vida tão complicada, tão difícil para ele, então não é diferente para nós também que a vida não seja complicada para nós. Então, Esther, ela foi escolhida e se tornou uma rainha. E quando ela se tornou uma rainha, ela se ausentou, porque ela teve que passar o processo. É o que eu estou falando. Cada um de nós temos que passar o processo para alcançar a benevolência do Senhor. E ali, Esther, passando aquele processo, ela teve que chegar até ao rei antes. Eu sei que às vezes tem lugares que a gente não pode chegar. Tem lugares que a gente não pode, às vezes, entrar. Tem lugares que às vezes tem que, né, escolher, perguntar para poder chegar até ele, até esses lugares. Mas o Senhor está dizendo que não é impossível. Não é impossível. Se não é impossível, né? Não é impossível para Deus. E não foi impossível para Esther. Esther até pensou, meu Deus, se eu chegar até o rei agora, eu sou uma pessoa, né? Louvado seja o nome do Senhor, morta. Mas o Senhor Jesus estava com Esther. E o Senhor Jesus, estando na sua vida, estando com você, pode até algo nos acontecer. Mas nós sabemos que para isso, né, louvado seja o nome do Senhor, a gente tem uma direção de Deus. E a direção do Senhor, hoje, nessa madrugada, é para falar para você. Escuta o conselho da sua mãe. Escuta o processo. Escuta, não, viva o processo. Que às vezes é difícil viver um processo. Não é fácil viver o processo. É difícil, mas você vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. Muitas das vezes nós temos que quebrar protocolo. Muitas das vezes nós temos que fazer algo que o nosso coração, né, não vai, como se diz assim, não vai suportar aquilo. Mas tem hora que nós temos que fazer, principalmente a vontade do Senhor. Então não é diferente. O Senhor, quando ele escolheu Esther, ele tinha um propósito na vida de Esther. Esther, quando começou a passar pelas suas separação para chegar até o rei, era um processo para que ela fosse honrada. Às vezes é processo para que nós somos honrados. Então o Senhor, nesta noite, está querendo dizer para você: você pode estar onde você estiver, você pode estar longe, mas o Senhor, ele sempre vai chegar até você. É com uma voz, é com uma palavra. O Senhor sempre vai colocar, estender as mãos dele para você. Quando Esther quebrou o protocolo, ela chegou diante do rei antes da sua purificação. Se ela tinha 10 meses, 1 ano para ficar longe do rei,
ela teve que chegar antes, porque os seus inimigos já estavam preparando, né, uma forca para o teu povo, né, para o teu rei. E ali, se acontecesse isso, ela também seria morta. Ela também seria, o povo dela seria morto e ela também seria morta quando o rei descobrisse que ela era da linhagem deles. Então Esther quebrou aquele protocolo, chegou até o rei. E o rei perguntou. Quando o rei viu Esther, que ela chegou diante do rei, ele viu graça. Mas, irmã, como que o Senhor vai ver graça em mim? Não precisa você perguntar como o Senhor vai ver graça em você. Basta você olhar para o céu e saber que tem um Deus que Ele te ama. Ah, mas como Ele me ama? Ele ama você como Ele ama todo mundo. Ele não concorda com as coisas que fazemos. Ele não concorda com a escolha que escolhemos. Ele não concorda com aquilo que vem sobre as nossas mãos fácil. Mas Ele concorda. Mas Ele concorda com o amor que você possa ter para com Ele. Não tem uma diferença entre as coisas, né, erradas com as coisas certas. Tem uma diferença. O Senhor, Ele se agrada das coisas boas e Ele detesta as coisas erradas. Mas não quer dizer que Jesus não te ama. Não quer dizer que Ele deixou de te amar. Significa que você se afastou do Senhor. Quando o rei estendeu o cedro para Esther, e ela tocou naquele cedro, significa que eu estou te dando dias de vida. Eu estou prolongando a sua vida. Eu estou dando para você uma oportunidade de você, né, crescer, mas crescer na obediência. O Senhor está dando para você hoje. Hoje Ele está te dando uma chance. Hoje Ele está te dando uma oportunidade. Não esquece o conselho da sua mãe. Não esquece o conselho do teu pai. Não esquece, né, que o Senhor está com a mão estendida para você. Ele vai estender o cedro e você vai tocar. Mas o Senhor, Ele não me ama. O Senhor te ama, porque Ele deu a vida por você. Olha, não é brincadeira. O Senhor, né, se você lê a palavra de Deus, você vai ver o quanto o Senhor, Ele te ama. E o que Ele passou. E mesmo assim, Ele ainda está com o cedro estendido. Ele está com as mãos estendidas para te salvar. Isaías 59 diz: o ouvido do Senhor não está tampado para que não possa te ouvir. Aleluia. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa te alcançar. Então o Senhor vai te alcançar. De um jeito ou do outro, Ele vai te alcançar. E Ele quer te salvar. Toca, né? Toca no cedro do Senhor. Segura as mãos do Senhor. Senhor, sou tão fraco, pecador. Segura nas minhas mãos. Ele vai segurar. Então o Senhor está dizendo nesta madrugada que o amor dele ainda continua por você. Por mais que você pense que Ele não te ama, o Senhor não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Ah, mas eu sou feminado, mas Ele ama o pecador. Ele não ama o seu pecado, mas Ele ama o pecador. Ah, mas eu gosto de pessoas como eu. Ele ama o pecador, Ele não ama o pecado. Ah, mas eu sou assim, né? Eu vivo uma vida que a minha mãe nunca quis para mim. Mas Ele ama você, Ele não ama o pecado. Temos que entender, nós temos que entender que o Senhor, Ele não ama o nosso pecado. Nós temos que entender que a Bíblia diz que o Senhor, Ele ama o pecador. Ele não é obrigado a amar o meu pecado. Ele não é obrigado a aceitar o meu pecado. Mas Ele ama o pecador. E nós somos obrigados, nós temos o direito, o dever de aceitar esse Deus. Cada um de nós tem que ter uma crença. Cada um de nós, né, no período que nós estamos vivendo, nós temos que procurar um Deus a nos agarrar. Nós temos que procurar um Deus a nos segurar, mas aquele Deus que Ele está vivo e que Ele reina para sempre, que vai te dar a vida eterna. É esse Deus que nós temos que procurar, agarrar nele.
Agarra nesse cedro, agarra no Senhor Jesus, porque o Rei Senhor está disposto a salvá-lo, está disposto a perdoá-lo. Mas como vai me perdoar? Ele vai perdoar, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Ele perdoa os meus. Ele perdoa os nossos pecados. Ele só não vai amar os nossos pecados, mas Ele vai perdoar e vai te salvar porque Ele te ama. Então, se hoje é a sua oportunidade, se o Senhor apontar para você o seu cedro, toca no cedro. Se hoje é a sua oportunidade, levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Aceita o Jesus. Ah, mas como que eu vou aceitar? Se a minha vida está de uma forma tão, tão bagunçada. Um dia minha vida também ficou assim. E Ele colocou tudo no lugar. Foi difícil, mas eu superei. Louvado seja o nome do Senhor. O meu sofrimento talvez não é igual ao seu, mas eu também passei por muitos pedaços na vida. E aqui eu estou, falando para você. Toca. Toca no cedro, porque o Senhor vai estender as mãos e Ele vai te segurar as tuas mãos e vai te arrancar deste abismo. Ele vai te arrancar dessa solidão. Ele vai te arrancar dessa depressão. Ele vai te arrancar desse pecado. Ele vai te arrancar deste mundo que você acha que é uma ilusão, que é uma aventura, mas é uma ilusão. Deus vai tirar você com os braços fortes, porque Ele te ama. Amém? Glória a Deus. Se você puder levantar sua mão cansada e aceitá-lo como o único suficiente Salvador, faça. Faça. O céu está preparado para cada um de nós. E o Senhor quer nos salvar. Ele garante a nossa vitória, assim como o rei garantiu a vitória de Esther. E assim como Esther garantiu a vitória do rei. Ali é vice-versa, né? Esther, ela chegou diante do rei e o rei viu graça nela e apontou o cedro para ela e ela tocou. E ali ela teve uma conversa com o rei e falou para o rei o que estava preparado. Então, um foi canal para o outro. Esther foi para o rei e o rei foi para Esther. E o povo de Esther foi liberto. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ser liberto hoje? Quer ser liberto nessa madrugada? Quer ser liberto nesta hora que você está chorando? Quer ser liberto nessa hora que você está passando por uma separação? Quer ser liberto por uma hora, nessa hora que você está passando uma decepção amorosa? Quer ser liberto nessa hora que você não consigo dormir? Está tudo escuro, tudo sombrio, estou com medo. Quer? Então toca. Toca nas mãos de Jesus, que Ele vai te salvar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele é conosco. Glória a Deus.